nosso vídeo release é o sucesso, mas não pense que é o sucesso na sua forma mais habitual, que todo mundo está acostumado, como grandes fortunas ou tornar-se uma celebridade. É a base do sucesso que nós vamos falar hoje, algo chamado conhecimento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Matheus Tomoto, um jovem de 26 anos que estudou em escola pública e tornou-se pesquisador da MIT, Harvard e, acredite, recusou um convite da NASA para também ser pesquisador. Matheus, obrigado por ter aceito o convite. Que isso, eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado, viu? Matheus, se eu pedisse para você resumir a sua carreira estudantil e acadêmica como pesquisador em apenas um minuto, que história você contaria? Que difícil. Eu acho que eu tenho uma palavra que define muito a minha trajetória. Na verdade, duas. A primeira, superação, porque eu era um jovem que não tinha nada, um jovem que tinha tudo para dar errado na vida, escola pública, não sabia inglês, estudei numa das piores escolas, era pobre enquanto criança e mesmo assim, olha onde que eu consegui chegar, né? E segundo, continuar sempre. Eu acho que o poder da ação, o poder de fazer o negócio acontecer, porque eu acho que o pessoal fica muito sonhando, planejando, idealizando, mas na prática eles acabam não fazendo, né? Então eu acho que essas duas coisas, o poder de se superar, de acreditar que é possível, e o segundo, de fazer acontecer. Matheus, como é que foi recusar o convite de uma NASA para integrar o time de pesquisadores? Poxa, eu acho que foi uma opção difícil, porque a NASA, né, uma das maiores, se não a maior empresa relacionada a toda a parte aeroespacial do mundo, me mandou esse convite, vários e-mails. Eles me mandam e-mails até hoje, querendo comentar, a gente bate um papo. Mas eu acho que eles tinham um vínculo muito militar. E não estava muito nessa vibe, não estava muito nesse momento da minha vida. E por outro lado, Harvard, Harvard University, Universidade de Harvard, formou mais de 9 presidentes, me ofereceram uma outra oportunidade que era para desenvolver uma tecnologia que não existia no mundo e que, se funcionasse, poderia causar um super bem para toda a humanidade. Então, da NASA eu ia trabalhar num projeto militar, em Harvard ia ajudar a resolver um problema mundial. Então, eu acho que pelo meu coração e pelo meu papel aí na sociedade como um cidadão, eu acho que eu topei. Para mim foi muito mais bacana esse projeto de Harvard. Mas conta um negócio para mim. Você estudou em escola pública quando criança, frequentou a faculdade aqui no Brasil e consegue o convite para várias universidades americanas, dentre as quais as 10 principais universidades americanas. É uma história de sucesso inquestionável, de pesquisa do mundo acadêmico. Por que existem tão poucos casos de sucesso acadêmico no Brasil? É uma falha de empenho do jovem estudante? É uma falha do sistema educacional brasileiro? Onde está o erro? Então vamos lá. Eu acho que você bateu num ponto forte e eu acho que a academia do Brasil, ela é uma academia muito focada em teoria, em questões que você estuda, mas nada focado na prática. E aí tem tudo a ver com a minha primeira resposta para você, que é a ação, que é você fazer o negócio acontecer. Só que como que você vai fazer esse negócio acontecer se nem a escola te dá esse apoio? Porque a escola acaba sendo muito teórica quando elas ensinam, né? Eu estudei numa escola pública que, poxa, eu não aprendi nada, né? Eu saí da escola, quando fui fazer a prova tal, por inglês, para comprovar se eu realmente sabia, eu não sabia nada. Né? Nem o verbo to be, que é o mais básico aí, que todo mundo sabe, eu não sabia. E como você superou essa deficiência do inglês? Eu tive que aprender sozinho. Sozinho, literalmente falando? Literalmente falando. Você estudava quantas horas por dia o idioma inglês? Mais de 16 horas por dia. Eu fazia 2 pausas no dia. Eu dormia exatamente 6 horas, entre 5 a 6 horas por noite, fazia 2 pausas. Uma de 40 minutos para almoço e uma de 40 minutos para janta. E fiquei 3 meses sentado no meu quarto, estudando todo esse tempo. Finais de semana, feriados. Determinação pura. Pois é que quando a gente tem... Eu acho que é isso que é o bacana da gente identificar qual que é o nosso sonho, qual que é o nosso propósito, onde a gente quer chegar. Porque a partir do momento que a gente identifica isso, fica muito mais fácil. Porque você coloca na sua mente, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. E daí você faz de tudo para isso acontecer. E no meu caso, eu me coloquei numa situação que eu tinha me demitido do meu trabalho. Então eu não tinha volta, ou dava certo ou dava certo, então eu tinha que fazer isso acontecer. Que é o arrojo, determinação e arrojo. Mas no começo da sua resposta, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o modelo educacional brasileiro precisaria mudar. Em primeiro lugar,
Eu acredito que o modelo brasileiro, ele destrói talentos. Essa é a grande verdade. Porque a gente incentiva algumas matérias, por exemplo, matemática, português. Cara, nem todo mundo é bom nisso, nem todo mundo precisa ser bom nisso, na é verdade. E mais do que isso, por que que eu tenho, se eu sou muito bom em matemática, por que que eu tenho que ir muito bem em português também? Poxa, deixa eu focar só ali na minha área. E além disso, eu vejo que, pelo menos no ensino médio foi assim, parecia que tinham 4 profissões principais: médico, advogado, professor e engenheiro. Mas se eu sou bom em português, cara, eu posso ser um publicitário, posso ser um escritor, eu não preciso necessariamente fazer letras para virar um professor de português. Então eu vejo que a escola tenta nos colocar em caixas. E eu acho que é por isso que eles matam e destroem os talentos. Porque, cara, a partir do momento que eu identifico quem eu sou e quais são os meus talentos, cara, eu tenho uma gama gigantesca de oportunidades, de profissões, de coisas para fazer. E isso seria possível no Brasil? Se mudasse o modelo educacional, isso seria possível. O brasileiro é talentoso? Boa pergunta. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, olha que bacana, né? Eu estava na primeira faculdade que eu fui lá, que foi a Purdue University, a faculdade que o Neil Armstrong, o primeiro cara a pisar na Lua, estudou. A gente sempre, como brasileiro, a gente quer fazer um estágio, a gente quer ganhar uma graninha extra, né, pra gente ter como gastar e tal. E a gente aplicava para os trabalhos lá da faculdade. E eu percebi que todos os trabalhos contratavam brasileiros. A maioria das vezes eles recusavam o pessoal da Índia, o pessoal, até os próprios americanos. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem um jogo de cintura, ele sabe se comunicar bem. Então, o que eu quero dizer é que o brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente. Mas, infelizmente, devido ao nosso sistema e devido até ao nosso sistema social e político e até econômico, parece que nós somos julgados por nós mesmos. Parece que a própria população brasileira olha para o outro e menospreza, em vez de falar, cara, aquele cara é um talento do jeito dele. O papel do jornalista é um pouco ingrato. É nossa função espremer ao máximo os entrevistados para obter respostas, que é o que todo mundo deseja saber de vocês. Conta para mim, na sua resposta anterior, você falou de alguns procedimentos que você teve, que eu falei determinação, depois você contou que você largou do emprego, foi arrojo, bastante arrojo. Eu me coloquei num senso de urgência, né? Precisava acontecer. Mas o que eu quero saber é o seguinte, quais os segredos para que um jovem se torne um jovem de sucesso? Legal. Eu acredito que não tem segredo, mas talvez tenha algumas fórmulas que possam ajudar. E falando nisso, esse é um dos motivos de eu ter voltado aqui para o Brasil. Eu deixei a minha pesquisa em Harvard para lançar um projeto social aqui. E nesse projeto a gente está com um workshop agora exatamente explicando isso para o jovem. Como que ele pode encontrar o seu sonho de vida, como que ele pode traçar todo esse caminho para ele ser um jovem de sucesso. Porque sucesso é extremamente relativo, né? Para alguns é viajar o mundo, para outros é ser milionário, para outros é casar, para outros é simplesmente ter o carro do ano, né? Eu gosto de definir sucesso como felicidade. Então, na prática, o que eu quero trazer para esses jovens aqui do Brasil, e eu acho que talvez seja o grande segredo, é encontrar isso. Qual que é a sua felicidade? O que te faz feliz? Né? E qual que é a sua profissão ou qual área de atuação que te faz feliz, que você tem paixão e que você tem habilidade? Se você junta tudo isso, você consegue identificar. Esse é o lado das indicações. Agora conta para mim uma coisa, existem mitos dos caminhos a seguir para obter sucesso? Por exemplo, você citou que você estudou muito inglês porque seu objetivo era atuar nos Estados Unidos. Era uma base, você precisava daquilo. Mas, por exemplo, todo aluno CDF se torna um jovem de sucesso? Com certeza não. Com certeza não. Eu acho que, na verdade, depende muito do você se encontrar. Porque se um cara é CDF, eu acho que ele tem um perfil, que ele é um cara estudioso, ele é um cara que prefere a teoria do que a prática, por isso que ele tira notas boas, porque ele é um cara, eu estava pensando num termo americano, mas em português os americanos chamam minhoca de livro, é um cara que vive nos livros, vive aprendendo, fazendo exercícios. Poxa, esse cara seria um excelente acadêmico, né? Mas ele provavelmente, pelo perfil, não seria um bom gestor de uma empresa, um bom empreendedor, um bom vendedor. Então, eu acho que tem muito a ver, o sucesso ele tem muito a ver com esse perfil da pessoa.
né? Então é possível sim o CDF ser bem sucedido, mas ele tem que identificar naquilo que ele é bom, né? E geralmente, principalmente quando a gente fala de sociedade brasileira, a gente tem que identificar o que na nossa sociedade tem valor. Então, um cara que é CDF, mas não sabe se comunicar, se expressar, não sabe conversar com as pessoas, não sabe ter empatia, como que esse cara vai ter sucesso? Então, ele é muito relativo de acordo com cada pessoa. E esses valores são possíveis de serem desenvolvidos? Com certeza. Eu acho que isso é o mais bacana. Todo mundo... Eu acho que isso que a minha história prova, que a gente pode aprender qualquer coisa. Só depende de nós querermos, nós almejarmos e nós trabalharmos muito duro para isso. Você está presente nas mídias sociais e digitais com um projeto chamado, um programa, não é projeto, já saiu do campo da ideia, denominado Inspirando Jovens de Sucesso. Conta para mim o que é Inspirando Jovens de Sucesso. Poxa, esse é o meu grande bebê, o meu projeto mais valioso, assim, que eu tenho mais orgulho. Enquanto eu estava no MIT, em 2015, a primeira vez que eu estava lá nos Estados Unidos, que eu passei nas 10 melhores faculdades lá dos Estados Unidos, eu comecei a receber e-mails e mensagens de muitos jovens de todo o Brasil perguntando, cara, qual que é o segredo? Exatamente a pergunta que você me fez. E nisso criou-se uma comunidade e quando eu fui ver já tinha mais de 20 mil pessoas nessa comunidade. E aí como eu não conseguia responder um a um, coloquei todos eles num programa que a gente chamou de Inspirando Jovens de Sucesso. Hoje a gente bate mais de 1 milhão de pessoas aí por mês, né, com as nossas ações, então está muito bacana. E a ideia é exatamente isso, ajudar cada um deles a identificar a sua definição de sucesso, trabalhar muito mindset, porque no Brasil a gente tem o que a gente falou, né, dessa síndrome de, cara, eu sou menor do que todos os outros são melhores do que eu, ou até a parte do julgamento. Aí a gente fica sempre duvidando, será que eu realmente tenho competência? Será que eu realmente sou capaz? Aí depois que a gente ajuda ele a identificar que ele tem talento, e todos nós temos, a gente procura desenvolver esses talentos para que ele se torne o melhor nisso daí. Eu acredito que a gente não tem que ser eu acredito que a gente não pode ser pessoas generalistas, que são medianas em tudo, que é o que o nosso sistema de ensino tenta fazer com que a gente seja, medíocres, medianos. Eu bato muito que a gente tem que identificar 2 ou 3 talentos e sermos os melhores nisso daí. E esse é o projeto Inspirando Jovens de Sucesso. A gente está batendo aí no Brasil inteiro, trabalhando com jovens do Brasil inteiro para mudar essa mentalidade e fazer com que o Brasil cresça para que eles sejam agentes protagonistas de transformação no Brasil dos próximos anos. Conta para mim quais os endereços para acessar o blog, o Face, enfim, suas mídias. Eles podem acessar tanto pelo Matheus Tomoto, se você pesquisar pelo Matheus Tomoto tem Facebook, YouTube, tem os meus vídeos, mas se ele quiser ir direto para o nosso blog é o inspirandojovens.com.br. Ou nas mídias sociais, Inspirando Jovens de Sucesso, daí tem no Facebook, Instagram, já encontra a gente. Nosso papo, o assunto é fantástico, mas eu chego no limite de tempo dessa entrevista. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para você chama-se futuro. Não sonho do futuro que a gente espera, mas o que você vê de concreto no futuro no Brasil? O meu futuro ou do país? Do país. Que pergunta difícil e comprometedora. Eu acredito que o Brasil está passando por um momento de extrema crise política e econômica. A gente está num momento muito difícil da nossa sociedade. Não diria um dos piores, mas um momento muito crítico. E o principal grupo que eu acho que está sendo deixado de lado e vai ser afetado por essa crise, esse momento do Brasil, são os jovens. Porque o jovem que está entrando hoje na faculdade, daqui a 5 anos, será que ele vai ter um emprego? Porque tem 2 vertentes. Primeiro, o jovem que está se formando hoje, provavelmente ele não vai conseguir um trabalho, pelo momento que a gente está, isso falando especificamente na área dele. E segundo, o jovem que está entrando hoje na faculdade, ele vai se formar em alguma coisa que de repente daqui a 10 anos nem vai existir mais. Porque aí entra as profissões do futuro, entra toda a parte que a gente pega, né, muito conhecimento dos Estados Unidos e traz para cá. Cara, provavelmente esse jovem não vai ter espaço. E aí entra essa preocupação, cara, onde que vai o jovem, né? E aí entra também o outro lado, que é a oportunidade. Esse é o momento do jovem se encontrar, por isso do meu programa, por isso todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil, para ele encontrar o que ele é bom, qual que é o talento dele, se enquadrar numa dessas profissões do futuro e ser um agente de transformação para o Brasil daqui a 10 anos. Eu acho que é possível o Brasil do futuro ser um Brasil onde a gente vai ter igualdade, onde a gente não vai passar por tantas situações
de crise econômica e política como estamos passando, de repente até uma reforma na educação, não a reforma que eles estão planejando agora, mas algo realmente que ajude a população, não algo simplesmente planejado para, né, preencher um papel ali. Mas eu acredito que quem pode fazer isso hoje são somente os jovens. Matheus, eu acho que antes de agradecer pela sua presença aqui, é uma obrigação agradecer porque você optou pelo Brasil, ou melhor, você optou por não abrir mão do Brasil, apesar das possibilidades e das oportunidades que você tem nos Estados Unidos, principalmente. Agradeço a sua presença, foi um enorme prazer conversar com você. Nós encerramos aqui este vídeo release cujo tema foi sucesso e nós entrevistamos Matheus Tomoto, um jovem que estudou em escola pública, tornou-se pesquisador da MIT, Harvard. Como eu falei no começo do programa, recusou um convite da NASA. Ao longo da entrevista ele explicou por que ele fez isso. E para você, muito obrigado e até o próximo vídeo release.